Olá, veja como a Justiça pode assegurar os seus direitos nesse momento de isolamento social. Vamos lá. Você sabia que muitos juízes estão concedendo auxílio-doença sem perícia? E tem alguns que já até suspenderam cobrança de empréstimo? Pois é, os tribunais do país vêm tomando decisões baseadas no impacto dessa pandemia. A vida dos trabalhadores e dos aposentados do INSS não pode parar. Esse é o nosso assunto do vídeo de hoje. Como os tribunais têm agido no sentido de garantir os direitos dos segurados que já entraram com ação e aqueles que pretendem entrar com uma ação na Justiça para resguardar os seus direitos. Vamos lá. A quarentena, esse isolamento social, ele é necessário para conter o avanço da pandemia. Isso tem sido citado por muitos juízes que têm atendido os pedidos com antecipação de aposentadorias e até mesmo suspensão de cobrança de empréstimo. Vejam só, lá em Vitória, no Espírito Santo, o Juizado Especial Federal determinou o pagamento de um auxílio-doença a um segurado que não conseguia passar em perícia médica pelo INSS. Então, o juiz aceitou o laudo médico do segurado como prova de sua incapacidade para o trabalho, afirmando que a prova pericial não é possível devido ao isolamento social imposto. Tá certo? Já no sul do país, o TRF4, que é o Tribunal da Quarta Região, que atende os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ele atendeu um pedido de um segurado de 62 anos e determinou que o INSS pagasse a sua aposentadoria. Pois é. O juiz determinou a implantação dessa aposentadoria no prazo de 20 dias úteis e declarou que se tratava de um idoso e que esse idoso estava com seu direito de ir e vir restrito por causa da pandemia. Tá certo? As pessoas estão com circulação limitada. Não podem ficar indo de médico a médico, não pode comparecer nas perícias. Por outro lado, elas precisam sobreviver. Elas precisam do benefício para sobreviver. Então, nesse caso, os tribunais estão prezando pela dignidade da pessoa humana e pelo direito à vida, que é um bem maior. Ok? Bom, gente, essas decisões podem abrir precedentes, ou seja, os juízes em outros estados podem usar essas decisões como modelo para processos parecidos. E isso é bom, não é verdade? Bem, para os segurados que estão aguardando a perícia médica do INSS e pensam em recorrer à justiça pelo benefício, esses segurados podem utilizar atestados fornecidos pelo sistema público ou particular, desde que os laudos demonstrem de forma clara e precisa a incapacidade para o trabalho. Tem que demonstrar que a pessoa não tem condições de trabalho, tá certo? Não basta levar qualquer laudo lá não. Quando vocês forem contratar um advogado para representar vocês na justiça, a recomendação é sempre buscar referências com os amigos, familiares, alguém que já teve uma boa experiência com o profissional. Nós aqui temos o nosso canal no YouTube e temos um site com uma grande variedade de vídeos de assuntos relacionados com previdência social e também questões relacionadas com servidores públicos. Nós temos larga experiência com essas questões. Estamos à sua inteira disposição, mesmo de forma remota, agora nesse período de isolamento social. Bem, voltando aqui, vamos conferir algumas decisões dos tribunais a favor dos segurados por conta do isolamento social. Vamos lá. Um auxílio-doença sem perícia judicial. Então, como já falei, o Juizado Especial de Vitória determinou o pagamento do auxílio-doença àquele segurado que não conseguiu passar pela perícia, por causa da pandemia.
Vamos lembrar que até o dia 30 de abril, as agências do INSS estarão fechadas para evitar o contágio da doença. Com essa quarentena, com esse isolamento, o INSS dispensou o segurado da perícia médica presencial e pede para que seja encaminhado um atestado médico pelo aplicativo Meu INSS ou pela internet. Porém, o sistema não está adaptado para receber os documentos. Então, há uma grande insegurança e isso causa um certo transtorno entre os segurados. Na sentença desse caso do Espírito Santo, apenas com o laudo do psiquiatra, que atestava que o segurado não tinha condições de trabalhar, o juiz determinou o restabelecimento do benefício por incapacidade no prazo de 30 dias úteis. Tá certo? Um outro caso, um aposentado sai da fila do INSS. No dia 30 de março, o TRF4 determinou a concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição em 45 dias a um segurado de 62 anos. Tá certo? Nesse caso, o advogado teve que recorrer para o tribunal para garantir que o benefício fosse pago o mais rápido possível, por causa da pandemia, alegando que o seu cliente enfrentaria dificuldades caso o pagamento demorasse mais. Então, nessa decisão, o juiz federal Luiz Fernando Volk aceitou o pedido e afirmou que o idoso estava com limitação de circulação, devendo ter assegurado seu direito à renda, mesmo sem a perícia. Tá certo? Num outro caso, a juíza Paula Navarro, da Vara Civil de São Paulo, determinou que um banco suspendesse por 120 dias a cobrança de um empréstimo consignado, que foi contratado por um funcionário de empresa aérea. Então, em razão da redução do salário imposta pela companhia, por conta dessa pandemia que a gente está vivendo. Então, se houver descumprimento da decisão judicial, o banco vai ter que pagar uma multa de 10 mil reais para cada cobrança indevida. Então, o que está acontecendo no entendimento da juíza é um caso fortuito. Impede que o cliente tenha como cumprir sua obrigação nos termos contratados. Olha só o que a juíza disse. No quadro atual, todos temos que fazer concessões, dado o estado de calamidade pública que passamos, de forma que no presente caso parece razoável a suspensão pelo prazo inicial de 120 dias, até para que o autor tenha tranquilidade durante o período de isolamento social e possa voltar às suas atividades habituais de risco de forma tranquila, sem exposição da vida de terceiros. Tá certo? Bom, além desses casos concretos que eu citei, todos os direitos que constam da legislação brasileira em vigor devem ser seguidos pelos juízes em todo o Brasil. Por exemplo, os prazos para o INSS implantar os benefícios, a concessão dos benefícios sem perícias, o pagamento do salário mínimo para quem está na fila do INSS aguardando perícia, a aceleração de pensões, da análise de pensões, aposentadorias, auxílios-doença, BPC-LOAS e até os benefícios emergenciais que o governo está liberando. Esses benefícios devem chegar nas mãos daqueles que mais necessitam. Os tribunais devem fazer conciliações e resolver algumas questões mesmo sem audiência e mesmo sem perícia. Tem que ser assim. Os trabalhadores não podem ficar desprotegidos, tá certo? Não fique com medo ou receio de acessar a justiça para resguardar os seus direitos. Ninguém vai cortar o seu benefício, o INSS não vai ficar com raiva de você, não há esse tipo de revanchismo, tá certo? Bem, nós continuaremos aqui repassando as informações de interesse público e manteremos vocês todos informados nos próximos vídeos. Tá certo?
Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, compartilhe o conteúdo nas redes sociais, com os amigos e com os familiares. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, clica no sininho aqui embaixo para receber novos vídeos. Se tiver comentários, podem mandar aqui pelo canal mesmo. Se tiver dúvidas específicas, pode nos contratar, pode nos procurar por WhatsApp, por e-mail ou pela página da web, que é a www.ggradvogados.com.br. Fica com Deus, aquele abraço e até a próxima.